E aí, pessoal, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a direção de arte, uma parte muito importante do desenvolvimento de jogos. Vamos lá? Quando pensamos em arte, é muito comum que venha na nossa cabeça pinturas de artistas muito famosos, como Van Gogh, Leonardo da Vinci e Johannes Vermeer. Todos esses pintores são europeus e, por muito tempo, ditaram as regras no mundo da arte. Eu trouxe esses exemplos, galera, porque quero fazer uma perguntinha para vocês. Jogos também são arte? Sim ou não? Tempo! Pessoal, a resposta é sim. Apesar do desenvolvimento de um jogo ser dividido em processos de diversas áreas diferentes, a gente precisa estar ligado na ideia de que a criação de um game é um processo artístico. Assim como esses pintores criaram de formas artísticas, os desenvolvedores de jogos também vão criar, certo? Inclusive, até os quadros de Van Gogh foram adaptados para a realidade virtual. Isso lembra a beça os jogos de narrativas interativas, não lembra? Legal, né? Com esse exemplo, a gente pode afirmar com todas as nossas forças que jogos são artes sim. E assim como pintores fazem quadros, nas áreas dos jogos tem um cargo para quem quer exercer essa função, a do diretor e diretora de arte. Galera, primeiro de tudo, vamos chamar o diretor de arte e a diretora de arte de DA, ok? Beleza, então vamos ver o que esse profissional faz? DAs são responsáveis pela concepção artística do jogo, ou seja, eles vão definir a aparência do game e o que ele transmitirá visualmente. Assim, eles também vão saber como estimular emoções no jogador, contrastar elementos como personagens e o fundo e atrair o público-alvo. Os DAs também vão definir o estilo artístico, os elementos e as interfaces, sempre tendo em mente a consistência que é preciso manter na parte visual. Ou seja, a direção de arte é muito importante para o desenvolvimento do jogo. Isso porque é por meio dela que o jogador irá sentir as emoções que o game deseja passar. E também ela tem um grande papel no que diz respeito a transmitir a história. Muitas vezes, quando o projeto tem um grande orçamento, as tarefas da direção de arte costumam ser divididas entre algumas pessoas. Porém, quando esse não é o caso, é normal ver um único profissional acumulando várias funções. Tá bem, professora, mas quais seriam essas funções? Calma lá, galera, que eu já vou explicar. Preparados? Então vem comigo. A arte conceitual. A arte conceitual é uma ilustração que transmite o conceito do mundo do jogo, ou seja, a sua atmosfera. Essas ilustrações são chamadas de concepts. As imagens que vocês estão vendo agora são os concepts do jogo The Last of Us. A arte conceitual responde às seguintes questões: onde o jogo se passa, em que época se passa e qual é o tipo de pessoa que habita nesse universo. É nessa arte conceitual que vai indicar a arte-chave, aquela que vai funcionar como um guia para a criação do universo do jogo. Esse design é a construção física dos personagens, que é baseada na cultura da qual faz parte, o momento histórico em que ele ou ela está e na sua ideologia, posicionamento político, comportamento e sexualidade. Ou seja, basicamente a aparência do personagem é influenciado pelo contexto no qual ele ou ela está. As imagens que vocês estão vendo são dos jogos Hollow Knight e Journey. Percebam que suas formas físicas não são humanas? Isso lembra que a gente também pode fazer design de personagens mais fantasiosos, já que tudo se baseia no contexto em que eles estão inseridos. Vale lembrar ainda que a nossa humanidade é feita de opostos. Assim, características que se contrapõem também são interessantes para essa construção física. O design de ambientes trata do universo do jogo. É preciso construir um mundo com os seguintes aspectos: onde o jogo acontece, onde os personagens vivem, a história passada e futura desse mundo, sua situação econômica, como ele afeta a jornada dos personagens e como os personagens interagem com esse contexto. São essas características que vão te ajudar a criar uma narrativa de fundo para os ambientes nos quais o jogo se passa. Por último, mas não menos importante, há o design de interface, em que as ideias do game designer são passadas para uma interface visual, tendo em mente a experiência do jogador, já que se pensa como ele irá agir a esse aspecto. Alguns elementos desse design são tipografia, cores, contraste e diagramação das informações que irão aparecer na tela.
Muita coisa, né, pessoal? Eu sei. Mas olhem, com o tempo vocês já vão estar mestres na arte de observar o mundo com um olhar apurado e caçar nele todas as referências que vocês queiram utilizar no seu jogo. Agora que a gente já conhece a direção de arte, vamos entender como desenvolvê-la dentro do jogo? Quando você tiver o roteiro do jogo em mãos, marque os objetos que aparecem. Assim, você vai saber quais serão necessários na etapa da produção. A segunda dica sobre roteiro é lê-lo como se fosse um diretor de cinema. Isso ajuda você a entender além dos objetos, os símbolos e os sentimentos que não estão no roteiro, mas que podem ser adicionados ao jogo por meio da direção de arte. Ou seja, galera, o roteiro não é só feito para ler e pronto, acabou. Ele tem muitas informações importantes que guiam a arte da história. Cada projeto artístico traz consigo uma necessidade de harmonizar todos os elementos. Essa necessidade se chama estética. Ou seja, cada projeto terá uma estética própria. Pense no quão estranho seria se a gente fizesse um jogo do gênero terror que deveria ter uma estética sombria, de causar arrepios, como essa. Mas ao invés disso, usar uma estética como essa aqui. Não ia funcionar, né? Por isso, a gente tem que saber muito bem sobre o que o nosso jogo deseja falar, para que isso seja transmitido pela arte. Inclusive, pessoal, um bom site para vocês salvarem referências artísticas é o site Pinterest. Nele, vocês encontram uma série de imagens que vão te ajudar a criar um certo imaginário para o seu game. Fazer o seu próprio documento organizacional. Esse documento vai servir para guiar sua criação artística. Ele precisa ter algumas informações como paleta de cores, as referências, estéticas de imagem, de composição, de objetos e ideias de composição, símbolos e texturas que vão ser utilizadas no projeto. Um bom site para auxiliar vocês e fazer o mood board e um documento organizacional é o Pinterest, mas mais para frente a gente vai conversar sobre isso. Bem, terminada essa parte, acrescente ao documento os rascunhos dos espaços que você quer que tenha no seu jogo. Ainda nesse documento, organize as cenas do jogo e o que você quer que tenha em cada uma delas. Você pode indicar o que acontece nela e, em seguida, o que ela precisa para isso acontecer, seja no sentido de objetos materiais ou seja na estética. Olhar para o projeto de uma forma macro. Aqui, ao invés de dividir etapas, como na leitura do roteiro, você precisa olhar para o projeto como um todo. Isso é necessário para você agilizar a busca pelos materiais de cena, entender o fluxo para não haver o risco de repetição de objetos e, principalmente, encontrar harmonia no projeto, a fim de notar a coesão do seu game. Agora, pessoal, para a gente ter um conhecimento na área de direção de arte dentro do mundo dos games, é preciso ligá-la à linguagem da programação. Para isso, a gente precisa treinar, né? Vamos saber mais sobre um programa que pode nos ajudar nisso? No Scratch, você pode criar os seus jogos e compartilhá-los com diversas pessoas. A partir da linguagem de programação, o Scratch ensina a pensar o jogo com criatividade e refletir sobre ele e a sua construção. Esse programa é interessante para vocês irem se habituando à forma de desenvolver jogos, principalmente por conta da sua interface. Ele é programado por blocos, como peças de um quebra-cabeça. Cada peça indica uma função da programação do jogo, como mostram as imagens. Assim, quando vocês usarem o Scratch, poderão combinar esses blocos a partir do que vocês idealizam para os seus jogos. Vamos analisar as funções do Scratch? 1. Menu editor do Scratch, onde você encontra a configuração de idiomas, opção de salvar, criar, abrir programas e fazer um login para participar da comunidade online. 2. Conjunto de comandos, onde estão os blocos separados por cores. O que está representado na imagem trata dos comandos de movimento, por exemplo. Ainda há os de som, aparência, eventos, sensores, controle, variáveis, operadores e extensões. Cada um é representado por uma cor. 3. Área de programação do Scratch, onde se constrói a logística por trás do seu jogo. Basta segurar um comando com o mouse e jogar na área de programação para poder construir todo o seu jogo. Simples, né? 4. Palco do Scratch, onde a ação construída na área de programação acontece. Com o botão verde você inicia o jogo, com o vermelho você para. Com os outros 3 botões você controla o tamanho do palco. 5. Seleção de personagens do Scratch, onde você escolhe os personagens para o seu jogo que já estão disponíveis no Scratch.
Uma outra opção é carregar um desenho que você criou em outro aplicativo ou até mesmo uma foto sua para usar como personagem. 6. Seleção de palcos do Scratch, onde você pode alterar o cenário do seu jogo, caso queira usar um já feito pelo Scratch ou criar um novo. Beleza, pessoal? Agora que a gente já sabe como desenvolver a direção de arte dentro de um jogo, precisamos entender como chegar até ela. Galera, lembra que a gente falou que a criação de games é um processo artístico? Quando temos uma ideia, o desenvolvimento dela até chegar aos momentos que vimos agora, da criação de personagens à programação do jogo, depende completamente da nossa criação de uma atmosfera para o nosso game. Palavra curiosa é essa, atmosfera. Deixa a gente pensando sobre a vida, os seres vivos, o mundo, o universo. Vocês já devem ter aprendido na escola, pessoal, que a atmosfera é uma camada de ar que circunda todo o planeta Terra. Na imagem, vocês podem ver que a atmosfera é dividida em várias camadas, né? Ou seja, cada uma tem uma função específica. Mas galera, eu vou pedir para vocês focarem agora no significado de atmosfera como um todo. A atmosfera é uma camada de ar que circunda o planeta Terra e que é responsável pela manutenção da vida. Tá, professora, mas o que isso tudo tem a ver com games? É agora que eu tenho uma segunda pergunta para vocês. A gente já entendeu o que é atmosfera, mas o que seria a atmosfera dentro de um jogo? Nos games, pessoal, a atmosfera seria chamada de mood board. Lembra que já falamos sobre ele? Mood board em português significa quadro de humor ou quadro de temperamento. O mood board não é um elemento que está presente no jogo em si, ou seja, a gente não o vê no jogo assim como não vemos o ar da atmosfera, né, galera? A gente sabe que ele existe porque a gente o respira, mas não podemos vê-lo nem tocá-lo. O mood board, como já mencionei, também é assim. Isso porque esse elemento do nosso processo artístico tem como objetivo criar um imaginário sentimental para o nosso jogo. Vamos simplificar, galera? O objetivo principal do mood board é ilustrar o sentimento que o game deseja passar para os seus jogadores. Beleza, professora? Já entendi essa parte. Mas se é uma coisa que não vai ser vista no meu jogo, então por que eu preciso fazer um mood board? Fui pega no pulo do gato, né, galera? Mas é o seguinte, prestem atenção. O mood board vai ser importante para você compor uma vibe para o seu jogo. Vou exemplificar melhor. Vamos supor que você queira apresentar o seu jogo para alguém que está interessado em fazê-lo. Ao apresentar o mood board, você vai conseguir transmitir para a pessoa aquilo que deseja passar com o seu game. Essa transmissão de sensações permite que o outro embarque com facilidade no mundo que você deseja criar e até compartilhe do mesmo sentimento que o seu. Se ligaram agora no poder que o mood board tem? Ok, professora. E agora, como é que eu faço o mood board? Então, galera, primeiro de tudo, tenham em mente que o mood board pode ser feito no formato papel físico ou digital. Caso seja feito em papel, você pode recortar fotos de jornais e revistas ou imprimir, se possível, e colá-las no suporte. Porém, pessoal, eu vou dar uma dica aqui para vocês de coração. Façam o mood board no formato digital. No formato digital, vocês terão mais opções de elementos para colocar no mood board do seu jogo. Vale lembrar ainda que o objetivo do mood board é preencher uma página em branco com elementos visuais, auditivos, textuais e até sensoriais. Os visuais tratam de referências de imagem, que no próprio Google vocês encontram. Podem ser fotos de filme, por exemplo, ou se seu jogo estiver relacionado a um universo mágico, por que não usar como referência uma cena do filme O Hobbit? Se você quiser, também pode pesquisar palavras que estejam no tema do seu jogo e colocar no seu mood board as fotos que aparecem relacionadas a elas. A imagem que vocês estão vendo agora, por exemplo, foi a que apareceu quando pesquisei pela palavra amizade no Google. As imagens costumam ser as referências que mais compõem o mood board, galera. Isso porque, como os cenários são uma parte grande dos jogos, as referências visuais ajudam a imaginar o jogo e os sentimentos que a própria arte do game irá passar. Mas lembram que eu falei que há ainda outros tipos de referências? Vou dar uns exemplos para vocês ficarem ligados nelas também, tá bom? Um exemplo bem direto das referências auditivas é a música. Vocês podem colocar a letra de uma que, quando vocês escutam, lembram seu game. Se vocês a usarem, não esqueçam de colocar embaixo o nome da música e o cantor ou cantora, beleza? Isso nos leva às referências textuais. Muitas vezes, galera, nós lemos um poema, uma passagem de um livro ou uma citação, e as palavras nos dão uma ideia para um projeto. Se esse for o caso do seu game, lembre-se de anotar o que leu para colocar no seu mood board.
Por fim, galera, temos os sensoriais. E esse tipo de referência aqui é meio doido, eu já vou avisando. Mas por outro lado, pode ser bem poético e inspirador para o seu mood board. Eu vou dar alguns exemplos. Vocês podem se referir a um determinado ambiente do seu jogo como um lugar áspero, espinhento, como um cacto. Ou você pode dizer que é uma sala do seu jogo e que ela é macia como flanela. Percebem a quantidade de possibilidades? Eu só tenho que lembrar vocês, galera, que no caso das referências sensoriais, o ideal é usar imagens dos objetos que vocês desejam referenciar, tá bom? Ainda mais se vocês escolherem usar o suporte físico. Imagina espetar sua mão no cacto toda vez que você vai segurar seu mood board. Você vai acabar pegando um trauma do seu próprio jogo. E é por isso que eu vou reforçar aqui a dica que eu dei antes. Optem por fazer um mood board no suporte digital. Show? Assim como o Harrod está fazendo dele. Já já eu vou falar mais sobre como colocar as mãos na massa e fazer um mood board digitalmente. Mas para a gente chegar nisso, eu preciso explicar antes para vocês sobre o briefing. De uma maneira resumida, galera, o briefing é um guia para fazer um projeto. Daqui a algumas aulas vocês vão entender o que é um projeto. Agora, o que vocês precisam manter em mente é que ter uma ideia dessas informações que vocês estão vendo na imagem vai ajudá-los a compor um mood board. É a partir das informações que vocês irão conseguir organizar suas ideias, entendeu? Então, pessoal, a gente vai ver agora como e onde fazer o mood board do nosso jogo. A primeira coisa é começar com o briefing, ou seja, recolham o máximo de informações que conseguirem sobre o seu projeto. Ah, e isso vale para as referências também. Separe diversos tipos para que você consiga construir um painel bem maneiro e que seja a cara do seu game. Agora, já falando sobre o mood board em si, a gente precisa pensar muito no seu design e como queremos que ele seja passado. Lembrem-se sempre de que o principal objetivo do mood board é passar a sensação do seu jogo. Então, se seu game for para ser alegre, divertido, quais referências você irá usar no seu mood board para que esse sentimento seja passado? Ainda outros questionamentos que nos fazem pensar sobre isso também. Por exemplo, você pretende fazer um mood board mais profissional, dentro dos padrões do mercado, ou inovador e descontraído? Prefere um mood board com poucos detalhes ou com bastante referências? O seu game tem uma atmosfera que ressalta mais as cores frias ou cores quentes? Todos esses questionamentos vão te ajudar a sintetizar o que você quer para o seu game e transmita para o público. Assim, você vai encontrar uma identidade visual para o seu projeto. Além disso, galera, as cores vão ser um outro ponto muito importante, beleza? Não só nas imagens, mas também como pano de fundo para o seu mood board. Por isso, antes de escolhê-las, pesquise cada uma delas e estude seus significados, para que elas combinem com o seu game. A fonte da letra que você vai usar para escrever o nome do jogo e as referências textuais também vão transmitir a sensação que você pretende passar. Galera, vocês já devem ter sacado que absolutamente tudo que vai estar no seu mood board vai contribuir para a concepção do seu jogo, né? Então, pessoal, se liguem nesses exemplos de mood board. Por esses exemplos, já dá para notar que há diversas formas de fazer um mood board, né? Viram que na primeira foto usaram até uma referência de grãos e tudo feito no formato digital. Por isso, agora vamos dar uma olhada em alguns programas em que vocês podem montar o seu mood board ou de onde vocês podem tirar referências para montar um PowerPoint. O Canva é uma plataforma bastante popular, em que você pode salvar as suas referências ou encontrá-las no seu próprio acervo do programa e organizá-las da forma que desejar em um painel. No Canva, você consegue salvar os seus projetos, além de poder acessá-los de forma gratuita. O Pinterest é o lugar ideal para se encontrar referências. Apesar de não permitir a criação de um painel como no Canva, no Pinterest você pode criar uma pasta para salvar as imagens que deseja usar como referência. E, se preferir, salvá-las para montar no seu mood board em outro local. O InVision é uma boa plataforma se você gosta de ferramenta de arrastar o arquivo e jogar no painel, além de ser uma plataforma colaborativa. Pessoal, por hoje é isso que eu tenho para vocês. Muito debate sobre a arte, né, galera? Dá até para se sentir como um grande artista renomado. Dá ou não dá? A gente fica por aqui. Até a próxima aula, galera. Tchau!